sua época de ouro do Pride. Seu começo aí que era peculiar dele. E aí ele mostrando que ele tem tanto um Muay Thai afiadíssimo, como também tem um ótimo jogo de chão aí. Ele era um cara muito difícil de colocar para o chão. Os lutadores que tinham... que tem o... No Pride já tinha muito lutador de judô, lutadores de jiu-jitsu mesmo, eles tinham dificuldade para colocar o Vanderlei para o chão. Aí a marca registrada dele, o pisão. E seu trabalho de Muay Thai era excelente, não é à toa que ele é mestre, né? Mostrando aí que sabe finalizar também. E o nocauteador nato. Vanderlei que... Aí ele lutando contra o Sakuraba, o cara que destruiu os Gracie aí, ó. O Vanderlei vingando os brasileiros aí. Se não me engano foram 3 lutas, as 3 ele saiu vitorioso. Na trocação aí, olha a agressividade, ele não vai para trás. Quando ele toma o knockdown, ele já cai para as pernas e continua indo para frente. Ele era um cara que não cedia. Aí a trocação contra o Sakuraba de novo. Sakuraba também que era foi um lutador também que deu muito trabalho, um bom striker. Olha a agressividade, o Vanderlei. Ele era um trator. E olha, ele tinha um poder de agressividade, de nocaute, de acertar socos contundentes. Olha, quase com a cabeça do cara fora. Era um poder de nocaute muito grande. E ele era um cara de 1,80 m, quer dizer, quando ele lutou na faixa dos pesados, ele era um cara muito menor que a maioria dos lutadores. E mesmo assim, ele conseguiu grandes vitórias no seu cartel. Aí. Vanderlei aí que... Olha que agressividade. Aí o troféu do Pride era lindo mesmo, né? O Vanderlei ele é um cara que, na minha opinião, ele devia ter tido muito mais valor aqui no Brasil. Porque um lutador de muita habilidade. Cachorro louco. Olha essa luta aí contra o Sakuraba. Foi, na minha opinião, a mais sensacional. Olha que rasteira. Olha que nocaute. Olha, jab direto e lona. Aí lutando contra mais um lutador japonês aí. O cara caia pro chão, ele socava a bica. Não tinha moral com ele não. O cara caía pro chão, era bicuda mesmo. Olha que habilidade no Muay Thai. Muay Thai impecável. Aí contra o Quinton Jackson, lutou 2 vezes contra ele, as 2 saiu vitorioso. Muita joelhada, muito cruzado, direto, jab, joelhada, canelada, tudo que uma boa luta de trocação tem direito. Nocaute. Olha, é disso que eu tô falando. Isso hoje não tem, hoje o cara fica estudando muito o adversário. E essa explosão de nocaute, essa trocação frenética não existe mais. Nossa senhora, destruiu no pisão. Aí essa luta contra o Quinton Jackson também foi épica também. Um nocaute sensacional. Quando começa a entrar as joelhadas, 1, 2, 3 e lona. Cai desmaiado. Vanderlei. Esse daí foi um marcolino também. O cara tentou tirar a camisa no meio da luta. Quer ver? Olha que ideia de jirico. Tomou um knockdown no momento que arrancou o kimono. E daí pra frente foi... Põe pra conta. Aí mais uma luta. Aí contra o Ricardo Arona, brasileiro também. Especialista aí em jiu-jitsu.
mesmo assim o Vanderlei mostrou que mesmo pegando pessoas que são experts na luta de chão e ele sendo o expert na luta em pé, ele conseguiu controlar a luta, conseguiu segurar na hora que estava por baixo, marcou os pontos aí em cima, continuou na trocação, que é a sua especialidade, e levou por pontos. O Vanderlei, um lutador excepcional, na minha opinião, um dos melhores trocadores que já teve na história do MMA. Olha que trocação frenética. O Gary Goldring, Minotauro, ele tem uma capacidade de jiu-jitsu de puxar para a guarda dele. E esses triângulos que ele fazia, principalmente na época do Pride aí, ele colocou muito cara na lona, coisa que o pessoal não tinha o hábito de ver um cara que puxa para a guarda dele, fica por baixo, nossa, esse chute, e encaixa esses triângulos que ele encaixava, e olha ele ajustando a guarda, que perfeição de jiu-jitsu. Aí contra o Mark Coleman perde, pelo amor de Deus, para ele não quebrar o braço. Ele tem uma capacidade de jiu-jitsu, o Minotauro, ele que é fora de sério para um peso pesado. É muita agilidade para um cara que tem 1,91 m, 110 kg. Então, o jiu-jitsu dele, na minha opinião, é formidável. Eu sou muito fã do jogo do Charles do Bronx, mas o jiu-jitsu que o Minotauro e o Demian Maia empregam, para mim, eram com certeza, na minha opinião, perfeito. Era um jogo bonito de se ver. Aí mais uma luta do Minotauro. Muitas vezes aí, quando ele via que ele estava inferior na luta em pé, ele forçava o cara a descer para o campo dele, e ele fazia esses triângulos, esse encaixe de perna, e o juiz não consegue nem tirar ele. Aí essa luta é a mais memorável de todas, o WhatsApp. Esse espilão que ele fez, parecia o Zangief fazendo. E ele massacrou o Minotauro até o Minotauro conseguir achar essa mão dele e puxar com toda a força do mundo até fazer ele bater. Aí o Minotauro, esse lutador eu não lembro o nome dele, só que ele era muito mais alto que o Minotauro. O Minotauro, com certeza, na hora de fazer a trocação, ele sabia que ia ter problema. Então ele força o cara até conseguir fazer ele ir para baixo, porque não tinha outra condição. Aí, meu amigo, quando tá na parada do Minotauro, aí é outra coisa, né? Aí, ó, já juntou o triângulo e já era. Mais um pra conta. Aí o Minotauro e o Dan Henderson. O Minotauro já tinha perdido uma luta pro Dan Henderson nessa época do Pride. Então essa vitória aí foi, com certeza, foi uma forma dele falar, fica para trás e deixa eu voar. E aí para frente ele só voou no Pride mesmo. Ele foi vitória atrás de vitória e sensacional, empregando o jogo do Minotauro aí. O Minotauro, você pode ver que muitas vezes ele consegue. O Minotauro é faixa preta de judô também, então ele tem uma facilidade de jogar o cara pro chão. Mas quando ele vê que ele não tá conseguindo jogar o cara, ele vai lá e puxa pra guarda dele e puxa contra. Aí contra o Mirko Cro Cop, olha o que ele fez com o Cro Cop. Esse armlock invertido aí fez o Cro Cop bater. Olha o Minotauro, olha, chegando no Mata-Leão aí, fazendo todo mundo bater no Pride. Esse Red Henry aí, ele foi o maior patão do Minotauro. Ele perdeu 3 lutas pro Minotauro. Ele perdeu 2 lutas no Pride e uma no UFC.
Então foi o cara que mais perdeu. Essa luta aí também foi uma outra luta que tava no GP do Pride. Ele perdeu a primeira para esse lutador aí, se eu não me engano é o Sergey. E ele pediu outra luta e conseguiu ganhar dele por pontos no final. Uma lutaça do Minotauro. Olha ele puxando para a guarda. Olha quando ele puxa para a guarda. Ele consegue fazer a montada muito fácil e fica trabalhando o ground and pound. E isso mina o cara até o cara não conseguir defender mais. Aí, ó, quem fala que ele não manja de trocação. O Minotauro tem umas lutas dele. Mais pra frente você vai ver. Eu vou falar da melhor luta que eu acho que o Minotauro já fez na carreira dele. E não é uma luta que ele finaliza. Aí, ó, armlock perfeito. Eu vou comentar com vocês qual foi, na minha opinião. Esse é o Zuluzinho. Zuluzinho aí, só 150 kg aí. E o Minotauro jogando posição de 100 kg em cima dele. E ele levando vantagem aí na hora do ground and pound aí, caindo na montada e já puxando o armlock. O cara pede, pelo amor de Deus, para finalizar, para acabar logo com isso. Não esquecendo que o Minotauro é muito bom no Muay Thai também. Ele tem caneladas muito fortes. Aí nessa luta ele tá contra o Werdum. Então todo mundo sabe agora porque na luta do Minotauro contra o Werdum no UFC, porque o Werdum tava querendo tanto ganhar do Minotauro. Porque o Minotauro esfolou o Werdum nessa luta no Pride. O Werdum ainda era muito novinho aí. Eu sou fã do Werdum também, eu acho ele... Todo mundo tem ele como um azarão, mas eu acho ele um bruto de um lutador bom. Mais uma luta aí, creio eu que essa daí foi a última luta do Minotauro no Pride. Minotauro que no Japão é lenda, é uma lenda muito maior do que ele é lenda aqui no Brasil. O pessoal lá tem 4 lutadores no Japão que eles consideram que são lendas, que são reconhecidos em qualquer lugar, que é o Minotauro, o Vanderlei, cachorro louco, o Fedor Emelianenko e o Mirko Cro Cop. E também o Shogun também seria o quinto, mas os 4 mais conhecidos com certeza são esses 4.